O Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas dadas por Deus, as boas novas de um Salvador que veio ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado. O Evangelho é anunciando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a boa nova é o Evangelho. Mateus 4, 23 diz assim: percorria Jesus a toda a Galiléia, ensinando na sua sinagoga, pregando o Evangelho do reino de Deus. Porque existe Evangelho que não é do reino de Deus? Existe um Evangelho falso, totalmente falso, mentiroso. Esse Evangelho, ele tira ele verdadeiro lá da Bíblia, que todas as escrituras sagradas, todo o Evangelho da Bíblia é verdadeiro, mas eles falsificam o Evangelho e depois passam para as outras pessoas. O Evangelho do Reino é puro, não tem mistura de doutrinas falsas nele. Ele é exatamente do jeito que está na Bíblia. Esse é o Evangelho puro. Se a pessoa for lá na fonte, na Bíblia, e ler o Evangelho exatamente do jeito que está lá, ele é verdadeiro. Mas as pessoas não estudam ele lá, mas ensinam ele da forma errada. O Evangelho ensina que o Senhor Jesus é Deus. Eles vê lá que lá na Bíblia, o Evangelho fala que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Aí as pessoas lêem ele lá e falam que ensina que o Senhor Jesus é Deus. Aí o que eles fizeram? Falsificou o Evangelho. Adulterou o Evangelho. Aí já não presta mais. Já se tornou imundo o Evangelho. Então nós temos que saber que o Evangelho do Reino, que é o Evangelho verdadeiro. E o Senhor Jesus pregava o Evangelho do Reino. O Evangelho verdadeiro da Bíblia ensina que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Espírito e o poder de Deus. O poder de Deus é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus. Mas o que as pessoas falam? O evangelho falsificado, como que ele fala? As pessoas ensina que o Espírito Santo é um terceiro Deus. Ele é um terceiro Deus. Ele é a terceira pessoa da divindade e é também um terceiro Deus. Esse que é o evangelho falso, mentiroso. O evangelho que fala que o Senhor Jesus é Deus é um evangelho também falsificado, é mentiroso. É esse evangelho aí que as religiões ensinam. Todas as religiões do Brasil, incluindo também os adventistas da Reforma, todos eles ensinam que o Senhor Jesus é Deus. Esse é o evangelho falso e mentiroso. Se você chegou em um lugar onde os pregadores lá estão pregando que o Senhor Jesus é Deus, você pode sair. Pode sair que ali está a mentira. Está a mentira. Ali não está o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro ensina que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, gerado e nascido de Deus. E aí é o verdadeiro Evangelho. A verdadeira doutrina de Deus, que ensina que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e não Deus. Lá em João 17,3, o próprio Senhor Jesus estava pregando o Evangelho e ele orou assim: ora, a vida eterna é esta, que conheça a Ti, falando com Deus, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
o Senhor Jesus estava falando no Evangelho de João, capítulo 17, 3, que a vida eterna é essa, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus é quem Tu enviaste. Se você não crê que existe um único Deus verdadeiro, o Pai do Senhor Jesus, você não crê no Evangelho eterno. Você está crendo no Evangelho falsificado. E esse não é o Evangelho do Reino, que ensina que o Senhor Jesus é Deus. O Evangelho que o Senhor Jesus pregou aponta o Pai como o único Deus verdadeiro. O Evangelho aponta o Pai como um Deus verdadeiro. E aponta o Senhor Jesus como filho, seu filho, que Ele o enviou. Jesus é o Filho de Deus que o Pai o enviou para salvar o mundo perdido. Então nós temos que amar o Senhor Jesus, respeitar o Senhor Jesus, e podemos também adorar, porque tem verso na Bíblia que manda que todos os anjos de Deus o adorem, lá em Hebreus 1:6. Se os anjos de Deus adorem, quanto mais a nós, né? Devemos adorar o Senhor Jesus como Filho de Deus. Não coloca Ele como Deus, não, porque só existe um Deus. E Paulo já disse lá quem é esse Deus. Está lá em 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Lá está especificando claramente, um só Deus, o Pai. E lá em 1 Timóteo 2:5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós não podemos aceitar evangelho aí que ensina coisas diferentes do que está na Bíblia. Se você está ouvindo aí pessoas pregando um evangelho distorcido, contrário às Escrituras, por favor, por amor da tua alma, não aceite. Não aceite, não, sai fora. Porque o evangelho puro, do jeito que ele está na Bíblia, ele aponta o Pai como o único Deus, aponta o Senhor Jesus como Filho de Deus, e aponta o Espírito Santo como Espírito de Deus, poder de Deus. É um poder que emana de Deus. Nós temos que defender o Pai como Deus, Jesus como Filho de Deus e o Espírito Santo como Espírito de Deus. Não existe três deuses. Nós temos que colocar as coisas no devido lugar para que a Bíblia não sirva de maldição para nós. Porque se nós torcer ela, aceitar a torcida, nós vamos perder a salvação e servir de maldição para outras pessoas. Nós não temos que seguir religião, porque a religião hoje, elas são contra as Escrituras. As religiões estão contra, até mesmo os adventistas, que é a igreja da profecia. Eles negam as Escrituras, eles negam os evangelhos. O evangelho eterno só aponta o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como o único Deus, o soberano do universo, o Criador de todas as coisas. É o único Criador que existe, é Deus o Pai. Portanto, lá em Mateus, lá em Êxodo 20:11, fala lá, né, que Deus criou o mundo em 6 dias. Deus criou o céu e a terra e tudo nela, e o 7º dia descansou. Mas as pessoas hoje sentem até vergonha do evangelho verdadeiro. Tem até vergonha, porque tanto ouviu falso, mentiroso e enganoso, que quando vai falar a verdade pura, a gente passa como errado, e os errados que ensinam as coisas erradas, passa como certo.